Então, família, na bênção, na graça, paz, eu gostaria de mais um dia, né? Trazer uma palavra para o nosso coração. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre salvação. Muito interessante. Em Lucas 13, Lucas 13, 22, na palavra de Deus fala o seguinte: passando Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhe: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Muitos procurarão entrar e não poderão. Então, essa passagem fala a respeito de salvação. Salvação. Há muito tempo atrás, a gente escuta muito, né, que todos vão ser salvos, que todos vão para o céu, né? E a gente vem nessa caminhada aí. Então, até hoje a gente escuta isso. Mas só que por que Jesus orienta em esforçar para ser salvo? Que esforço é esse que a gente tem que fazer para ser salvo? Já parou para pensar nisso? Esforçar? Tenta imaginar, ele estava numa caminhada para ir para Jerusalém. Ele estava na caminhada. Aí uma pergunta que eu e você às vezes fez ou tem feito. Essa mesma pergunta aqui, ó. E alguém me perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Senhor, aqui, Jesus, são poucos que vão ser salvos? Aí o próprio Jesus fala assim: esforçai-vos, esforça para entrar pela porta estreita. E se tem uma porta estreita, é porque tem outra larga. Aí que está o problema, aí que está o detalhe. Se tem que se esforçar para entrar na porta estreita, é porque tem uma que é muito larga. Eu separei alguns versículos para a gente meditar. Então, o primeiro versículo que nós vamos dar uma olhada é em Romanos 10, versículo 9. Vamos ver o que está escrito em Romanos. Porque assim, se Jesus orienta a nós nos esforçar, é porque algo aí a gente tem que entender, a gente tem que procurar entender. Porque se ele está pedindo para esforçar, vamos ver que esforço é esse. Então, 10, versículo 9, fala assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Oh, interessante. Então nós temos que confessar. Então, para entrar na porta estreita, nós temos que conversar. Em 1 Timóteo 1,15, 1 Timóteo 1,15, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: 1 Timóteo 1,15, vai falar assim, ó, 1 Timóteo 1,15. Vai falar o seguinte: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Isso é Paulo, isso é a carta de Paulo, de São Paulo. Fala assim, ó, que Jesus veio salvar os pecadores, no qual eu sou o primeiro.
Paulo falando, isso é uma carta de Paulo aos Timóteo, falando assim, ó, eu sou pecador. Então tenta imaginar, Paulo escreveu essa carta falando a respeito disso. Então a gente está vendo que essa porta estreita é realmente estreita. Parou para pensar nisso? Que ela é realmente estreita? Então em Hebreus 7, 25, nós vamos ver o seguinte, Hebreus 7, versículo 25. Olha o que em Hebreus 7, 25 fala. Fala assim, ó. Hebreus 7, 25. Fala assim, ó. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por nós. Olha bem, por intermédio de Jesus, a gente pode chegar ao Pai, que é Deus. Através do Filho, a gente chega ao Pai. Tenta imaginar, então, a respeito dessa porta estreita. Em João 1, 12, vai falar o seguinte. É interessante a gente pegar um pouquinho aqui, um pouquinho ali da palavra, que a linha de raciocínio aqui dentro da palavra, ela é muito vasta. Só que a gente às vezes não dá aquela olhada na palavra de Deus, que é o nosso manual de instrução. Então, quando Deus criou eu e você, o que aconteceu? Ele nos deu esse manual de instrução, para a gente conduzir a nossa vida. Então, em João 1,12, vai falar o seguinte. João 1,12. Vai falar assim, ó. 1,12. Vai falar assim, na palavra de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então nós falamos sobre o pecado, em crer no nome de Jesus, é aí que está a questão da porta estreita. Então, há um caso a pensar para a gente ser conduzido até essa porta estreita. Em Romanos 6, para a gente fechar aqui, fechar assim com chave de ouro, que a palavra de Deus é muito rica, a palavra de Deus é maravilhosa. Então cabe eu e você procurarmos estudar a palavra de Deus, que ela é muito rica. Então a gente vê que em Romanos 6, 23, vai falar o seguinte, Romanos 6, 23, vai falar assim, ó, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de graça, a graça do Senhor, de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vou ler de novo, olha bem que bênção. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos pensar nisso? A Bíblia, que nos conduz nessa porta estreita. Então eu e você, nós temos que buscar a ler a Sagrada Escritura para que nós possamos realmente passar por essa porta estreita. Então, assim, eu falo sobre a minha vida, sabe? Tem muitas coisas que eu fazia que hoje eu não faço mais. E outra coisa, é assim, é muito sério. É muito sério. Pensa nisso e que Deus te abençoe. E muito obrigado. A paz.